What? Eu sou o Vlad Oliver. Vamos lá, para piorar substancialmente o nosso andamento aqui, eu preciso dizer a vocês que a gente vai começar a falar sobre rig também aqui no Blender, ok? Ou seja, tudo junto e misturado. Nós estamos falando sobre cenários, estamos falando sobre Grease Pencil, estamos falando sobre aplicação de materiais e vamos começar a falar sobre rigagem, porque afinal de tudo isso a gente pretende extrair um projeto. Muito bem, vou confessar a vocês que nós estamos fazendo alguns testes aqui, finalizando alguns testes aqui de interoperabilidade, e até o momento o Cinema 4D está ganhando de lavada do Blender em algumas coisas, especialmente no que diz respeito à capacidade de processamento de modelos grandes, modelos pesados. É uma coisa que a gente vai precisar fazer e eu confesso que isso me assustou um pouco. Bom, coisas que nós tínhamos. Nós tínhamos um projeto pronto em Cinema 4D e resolvemos migrar para o Blender e fazê-lo no Blender para ver se o Blender consegue produzir com a mesma qualidade o projeto. Muito bem. Eu acho que ambos os softwares, tanto o Cinema 4D quanto o Blender, eles sofrem de uma coisa que assim, são softwares muito novos, com comunidades pequenas ainda, e que não testaram suficientemente seus softwares para para conseguir produzir determinados processos que permitam que a gente faça um projeto inteiro. Eu acho muito deficiente. O 3ds Max tem 30 anos de história. Okay, você consegue produzir tudo que você imaginar com ele. A gente, com muito pouco recurso, produziu um filme de cara, okay? No 3ds Max, porque é fácil de entender aqueles processos ali, é fácil de tirar dúvidas. Muito bem. Aqui nós estamos num terreno ainda um tanto minado, ok? A gente ainda não sabe direito onde está se enfiando. Mas muito bem, o que é que a gente tem que começar? Veja, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, eu fui a comunidade do Blender e eles começam explicando o Introduction ao Rigging do Blender Fundamentals, começa falando de rigagem no Autodesk Maya, ok? E isto me causa alguma estranheza, ok? Ou então rig do 3ds Max, ok? O rigging mecânico do 3ds Max. Acho que isto é meio contradizente, contraproducente. Afinal, você quer entender o software que você está trabalhando, não os outros, ok? Mas tudo bem. O que eu queria explicar aqui, basicamente, é o seguinte. Vocês repararam que nós estamos de volta aos fundamentos, e de volta aos fundamentos, se eu usar a tecla R aqui, eu rodo segundo o meu eixo o objeto cubo que está no eixo, ok? Tudo bem. Coisa mais idiota que eu estou falando. Mas se eu vier ao Edit Mode, ok? E der um GZ aqui, por exemplo, GX, ok? Vejam o que acontece quando eu voltar ao meu Object Mode e dar um Rotate. O que está acontecendo? Está acontecendo a parte inicial da concepção do processo de irrigagem. Ou seja, o processo de irrigagem depende da gente entender fundamentalmente a diferença entre o eixo de massa do seu objeto e o objeto em si. Ok? E isto é uma das maneiras com as quais a gente consegue mudar o eixo. Ok? Se você for ao Cinema 4D, ele tem exatamente a mesma coisa. E esta é a lição número 0. Ok? Como você muda o eixo de um objeto para poder trabalhar com ele, com pontos de apoio, etc, etc, etc. Vocês lembram que a gente tem a perna da nossa nave, que nós precisamos fazer o rig mecânico dela. E o rig mecânico começa da gente entendendo essa diferença, ok? Muito bem. Como nós não estamos necessariamente no... Vou dar um New General aqui. Como nós não estamos necessariamente nos Fundamentals, ok? Vou dar um Shift D, Shift D. Opa, Shift D. Ok? Shift D aqui. Opa.
Shift, algo está acontecendo com o meu Shift D. Bom, vejam só, e vou dar um Shift D novamente, opa, aqui. Eu tenho uma série de objetos aqui que, se eu clicá-los com o meu Shift, ok, eu posso rodá-los, e vejam que a rotação ela assume um ponto intermediário entre esses objetos aqui, ok? Ela deixa de ser o eixo principal aqui. Agora, a gente pode fazer um parenting. O que é exatamente o parenting? Parenting é literalmente transformar em pais de uma criança, ok? Ou seja, você tem um controlador e tem objetos de controle. Vamos admitir que eu vou clicar aqui, vou clicar com o Shift esse aqui e com o Shift esse aqui. Vejam que este é o último com a qual eu selecionei. O último vai ser o controlador. E por quê? Porque ele está ativado, os outros não. Ok? Então eu tenho que dar um Ctrl P, e aqui eu tenho Set Parent, ou seja, setar o meu controle, o meu controlador. Por objeto, por um objeto Keep Transformed, eu vou explicar isso, Vertex para um vértice específico, ou para um Vertex Triangle, ok? Esses aqui, esses dois, Object e Vertex, são mais fáceis de entender. O Object está linkado ao centro de massa desse objeto e o Vertex é uma ponta específica. Então eu dou um Ctrl P, Object. E vocês começam a ver aquelas linhazinhas, ok? Aquelas linhazinhas que a gente viu na nave e ainda não tinha entendido o que elas são e o que elas fazem. Isso aqui começa a ser interessante. Vejam que o meu rotate agora se dá através destes objetos. E se eu vier aqui com o meu Shift, clicar aqui, ok? Ctrl P. Opa. Ctrl P. Object. Opa. Vamos de novo selecionar que a seleção ficou toda errada. Ctrl P. Object. Vejam que agora eu tenho um novo objeto selecionado aqui. É o controlador do controlador. Se eu der um rotate, todo mundo se move, ok? Com relação a este objeto aqui, rotate Z, por exemplo, ok? Vejam. Basicamente, esses dois conceitos, o conceito de parenting, ou seja, você aplicar um objeto para controlar o outro, ou o conceito da mudança de eixo, para você ter um objeto que se move pela ponta, pelo centro, por um canto, etc. São os dois conceitos básicos da rigagem e a gente tinha que começar por aí para explicar a rigagem adequadamente. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.